Boa noite. A paz, irmãos. Hoje eu quero falar uma palavra que está lá em João 21, que diz assim: Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã de Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os seus discípulos não o reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao sair em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Amém? Aqui o que a gente pode tirar desse texto aqui? Um novo direcionamento para a sua vida, para as nossas vidas. Que é somente Jesus pode nos dar um novo direcionamento. Eles trabalharam a noite toda, pescaram. Eles sabiam como fazer o trabalho. Era uma rotina para eles antes de eles caminhar com Jesus. Fazia 3 dias que Jesus estava morto e ressuscitado, mas eles não sabiam ainda que Jesus estava vivo. Voltaram à rotina de antigamente. Pescaram a noite toda e nada. Quantas vezes nós trabalhamos o dia todo e às vezes não pegamos nada, porque nós saímos sem uma direção, sem um foco, sem ter um discernimento, ou melhor, sem estar convicto do que tu vais fazer. Muitas vezes eu saí de casa sem saber onde ir. E rodei e não vendi nada. Por quê? Porque não estava em conformidade, não saí preparado para o trabalho. Mas ali, em certo momento, eles encontraram Jesus. Tiveram o direcionamento de Jesus. E uma coisa foi fundamental para que a pesca deles fosse maravilhosa. Eles obedeceram. A obediência tem alguns sinônimos, que é acatamento,
submissão, resistência e respeito. Nós devemos respeitar, nós devemos acatar a obediência. Lá em Deuteronômio fala que, Deuteronômio 28, diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor meu Deus. Deixa eu abrir aqui em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Irmãos, ali nós podemos ver no texto que eles voltaram à prática antiga que eles faziam antes de estar caminhando com Jesus. Foi naquele mesmo lago que Jesus começou o ministério, que ele chamou Pedro para caminhar com ele. Foi nesse mesmo local, nesse mesmo lago, que Pedro aceitou a caminhar com Jesus. Mas foi Jesus morrer e Pedro voltou para a prática antiga, para a pescaria. E foi uma pescaria infrutífera. O barco, ele pegou o barco. O barco significa rotina. Quantas vezes nós estamos no barco, na mesma rotina toda a vida. E todo dia fazemos as mesmas coisas. Mas a um certo momento, eles ouviram a voz de Jesus e obedeceram. Lançaram a rede à direita do barco. Às vezes, nós não damos ouvido à voz de Jesus e fazemos as nossas vontades. Fazemos do nosso jeito. E não é o que Jesus quer para nós. Jesus quer que a gente obedeça, quer que a gente caminhe com obediência, fazendo o que Ele mandou, não querendo fazer o que Ele não mandou. Quando a gente faz o que Ele não manda, a gente entra em desobediência. A desobediência causa prejuízos enormes. Quanto prejuízo não tiveram eles ao sair, ficar a noite inteira pescando e nada pegar. Mas na obediência, eles ouviram a voz do mestre, que ainda eles não sabiam que era Jesus, mas eles obedeceram mesmo assim. E lançaram a rede e pescaram 150 grandes peixes. 150 grandes peixes. Eles contaram a bênção. E a bênção foi tanta que eles contaram. Às vezes nós recebemos bênçãos e esquecemos de contar. Às vezes a gente esquece de falar das bênçãos que Deus tem preparado para nós, do que Deus tem feito para nós. Quanta coisa boa Deus fez por nós. Quanta coisa a gente murmura, reclama e esquece que Deus fez por nós. Às vezes entramos no barco e não produzimos nada. Se frustramos porque trabalhamos o dia inteiro e nada pegamos. Às vezes, eu sempre falo no estudo bíblico que às vezes eu estou indo para algum lugar e eu pergunto: Deus, aonde eu vou agora? Escuto uma voz e a voz é certeira. Onde a voz diz para mim ir, eu vou. E lá eu tiro o pedido bom. Mas às vezes eu saio sem direção alguma, só por sair. Então, queridos irmãos, o que eu quero passar para vocês, quero dizer que a gente tem que andar sobre a obediência e a direção de Deus, para que nossa vida seja plena, para que as nossas vitórias sejam grandes, porque somente Jesus nos faz grande,
porque Ele vive, e Ele vive eternamente. E Ele está ao nosso lado, está no nosso coração, para nos dar direção, para nos dar conselho, para que nós possamos vencer, e vencer em Cristo Jesus. As bênçãos que Deus tem preparado para nós é muito maior. Amém, meus queridos? É uma breve palavra, mas que ela venha suprir a sua necessidade hoje. Em nome de Jesus. Amém. Posso crer.